me guiará, basta que me toque, Senhor, basta que me toque, Senhor. Aleluia! Pra minha alma cansada, oh meu Deus, aleluia! Se a noite escura está, sua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Aleluia! Tome o seu assento, meu querido, nessa noite. Aleluia! Adorando o nome desse Deus que é poderoso, que é santo, aleluia, e que a sua palavra dura para sempre. Amém? Com todas as lutas, dificuldades e tempestades, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E é por isso que nós estamos alegres, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, irmãos amados? Eu quero nesta noite repartir com os irmãos uma palavra que foi nos revelada pela parte do Senhor ainda no dia de ontem, que se encontra no livro de 2 Samuel. Eu sei que os irmãos aqui já ouviram muito falar repetidas vezes de mulheres da Bíblia, personagens da Bíblia como Ana, não é? Como Ruth, como Esther, como Débora, enfim. Mas eu quero repartir com os irmãos essa noite acerca de Rispa. Quem conhece Rispa aqui? Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre essa mulher que em alguns significados o seu nome traz a conotação de pedra afogueada como carvão ou pavimentação. Amém? Eu estava meditando ontem acerca do trabalho das mulheres na obra de Deus, como é importante o trabalho das mulheres. E mulheres essas que no Antigo Testamento não tinham muito valor para o povo judeu, não é? Mas no ministério de Jesus tiveram um papel fundamental. Muitas mulheres, das mais conhecidas às menos conhecidas, como Susana, não é? Como Dorcas, como Lloyd, como Eunice. Mas nós vamos falar hoje sobre Rispa. 2 Samuel, capítulo de número 21. Amém? Eu vi as mulheres ontem no culto no lar e eu fiquei maravilhado, irmãos, porque a igreja deve o seu avanço ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao seu dono, mas ao trabalho diaconal, ao trabalho missionário das mulheres. Amém? Glória a Deus. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhe fizeram juramento, porém Saul, no seu zelo, a causa dos seus filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoais a herança do Senhor?
Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu faça, que vos faça? Disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de Deus, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filhos de Aiá, que tinha tido de Saul, e Amone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filha de Bezilai, o Meolatita. Verso 9: e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes sete juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias da primícia, no princípio da cega das cevadas. Amém, irmãos? Amém, amados? Então o texto acabou de nos dizer que houve fome em Israel por 3 anos consecutivos. Houve seca. Não teve chuva sobre a terra por 3 anos. E é válido lembrar, irmãos amados, que a seca em Israel só não aconteceu aqui. Em algumas outras ocasiões também Deus cerrou os céus, bronzeou os céus para que não chovesse sobre Israel. Israel era um povo que dependia da agricultura, era um povo que vivia numa comunidade rurícola ou rural, e isso lhes fazia depender do fruto da terra todo o tempo. Não havia exportação, não havia importação. O que eles plantavam, eles colhiam e eles se alimentavam. Nós estamos há algum tempo sem chuva, e a poeira já está causando doenças pulmonares, alergias, não é? E são alguns meses apenas, ou alguns dias sem chuva. Mas eles estavam 3 anos sem chuva. Com certeza o gado, com certeza as crianças, com certeza os adultos, os velhos estavam perecendo. Davi então percebeu que a situação não era climática, que a situação não era um problema simplesmente de uma seca normal. Davi percebeu que havia algo espiritual na situação. Havia algo espiritual no ar. Então Davi procurou buscar o Senhor para saber o que estava acontecendo. Interessante é que ele esperou 3 anos. Davi não era diferente de nós. Eu já disse aqui que a gente sente uma dor de cabeça, a gente não sai correndo para orar, para pedir oração para o pastor, ou não, a gente toma um remédio para dor de cabeça, não é? Se os remédios começam a não fazer efeito, a gente busca oração, busca outros médicos, exames, para saber a origem da dor de cabeça, mas a gente não sai buscando o Senhor pelos problemas assim imediatamente. Davi também não. 3 anos consecutivos, 3 anos fechados sem chuva, então Davi resolve consultar a Deus. E Deus estava pronto para responder para Davi qual era o problema, o porquê que estava sem chover. E ele disse: olha,
houve um juramento sobre os gibeonitas no tempo de Josué. Isso, irmãos, aqui nesse contexto, são aproximadamente passados 400 anos. E Deus está guardando essa aliança, embora, se você for ler Josué, capítulo 9, do versículo 3 ao 27, você vai descobrir que Josué foi um pouco enganado, mas ele fez a aliança. E se você fixar os seus olhos no versículo 9 desse texto, lá de Josué, você vai descobrir que o Deus de Israel, ele é um Deus que não quebra aliança. 400 anos se passaram, mas o Deus que foi testemunha daquela aliança continua sendo Deus. Continua sendo Deus dessa aliança. Quando nós falamos de aliança, irmãos, a situação se torna muito complexa. Porque é normal os homens odiernos contraírem alianças e quebrá-las com muita facilidade. É muito normal os homens da atualidade, homem que eu digo gênero humano, não homem do sexo masculino, a humanidade, é muito normal, é muito presente para nós ver os homens tecerem alianças através de votos para com Deus. E quando recebem a bênção, se esquecem e quebram a aliança. E a gente percebe às vezes que diante desse quebrar de alianças, não tem oração poderosa, oração forte, oração fraca, porque eu acredito em oração em diversas esferas, eu acredito em oração mais ou menos, eu acredito em oração forte, não é? E não tem oração forte, irmãos, não tem jejum, não tem subida de monte, não tem calada de madrugada, não tem 3 horas da madrugada que venha fazer com que a mão do Senhor se retire, porque foi feita uma aliança com Deus, foi feito um voto com o Senhor, e esse voto, mediante ao que foi recebido, foi quebrado. Então, em primeiro lugar, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que estabelece alianças e que guarda a aliança. O próprio Jesus, ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Então nós fazemos aliança e quebramos com facilidade. Sim ou não? Sim. O pastorzão aqui efetua uma cerimônia de casamento. Você promete, prometo, você quer, eu quero. É até quando? É para sempre, até a morte separe. Né? E daqui a pouco, essa pessoa que prometeu isso tudo para a gente, fala assim: agora eu não quero mais não. Agora eu quero ali. Que a minha também é mochibenta, está meio esquisito agora, eu quero aquela outra. Mas ele fez uma aliança. E nessa aliança a gente fala como sacerdote, diante de Deus e de todas essas testemunhas. Mas depois o cara não quer mais não. Depois a varoa fala: não, pastor, ele tinha cabelo, agora ele ficou barrigudo, ele está careca, o cabelo está branco, eu não quero mais. Ele não era assim, agora ele é. E quer quebrar a aliança. Eu sei que isso, irmãos, nos confronta. Eu sei que esse tipo de evangelho que é pregado aqui nessa tribuna nos confronta, nos desafia. Parece que nós estamos andando em contramão. Eu falei semana passada aqui sobre os pastores que tomaram adulto em contramão. E um falou: não, está cumprimentando a gente, todo mundo conhece. E o outro falou: pastor, só desculpa, mas nós estamos em contramão. E é por isso que está todo mundo acendendo farol, buzinando. Nós estamos em rota de colisão. Evangelho, querido, é rota de colisão com o mundo. Amizade com o mundo não tem nada a ver com o evangelho. Amizade com o mundo não tem conexão nenhuma com a cruz. Ah, pastor, nós vamos fazer um bloco e vamos botar na rua ano que vem de carnaval, debaixo do meu cadáver, irmão. E se encostar nos meus ossos, é perigoso eu pular e falar para você: assim diz o Senhor. Porque os ossos do profeta Eliseu ressuscitou o defunto lá, ué. Porque a igreja, as trevas não têm conexão com a luz. Não tem como a luz chegar onde tem trevas e ficar tudo escuro. Não, se a luz chegou, vai clarear. Vai clarear e vai mostrar, vai descortinar, vai revelar o que está no ambiente. Você está pegando aí? Ou eu vou ter que ir? Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E não há comunhão entre luz e trevas. Então, meu amado,
não se precipite a fazer o voto, a fazer a aliança, porque o Deus que é Deus de aliança, a gente canta Deus de aliança, Deus de promessa, Ele é um Deus que vela pela aliança. Ele é um Deus que vela pela palavra. O seu único filho se chama Verbo, palavra. Então você não vem com palavra torpe, com palavra de qualquer maneira. Você não vem falar balá aqui na igreja, e vem falar varão e varoa aqui na igreja, e lá no teu trabalho você fala aquele monte de baboseira. Não, porque o Deus que nós servimos é um Deus de palavra. Ele é um Deus que honra a palavra. Você pode estar aqui pisando com sapatinho 38 aqui dentro, e lá fora calçando 42, mas Jeová já te viu e te trouxe aqui nesta noite, simplesmente porque Ele te ama. Aqui você avarou do manto, do remanto, dos 3 mantos, dos 4 mantos. A saia varre o chão. Lá fora, roupinha de ginástica, provocante. Eu não estou vendo. Mas Jeová, ó, os olhos dele são como chama de fogo. Ele contempla os fiéis na terra. Fica triste não, irmão, sabe por quê? Hoje o Mário me ensinou a usar o Spotify, me ensinou até a falar, né? Eu estava ouvindo um provérbio hoje, e o provérbio falou comigo diretamente sobre isso, sobre como Deus corrige aqueles que Ele ama. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Então o Senhor me ama muito, porque eu sou corrigido todo o tempo. Todo o tempo o Senhor, irmão, está me dando uma ripada. É toda hora eu tomo no lombo. Até minhas crianças, Deus usa, irmão, para falar comigo. Porque Ele me ama. Então o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de aliança. Aquele voto que você fez, quando seu filho estava doente, quando a chapa estava quente para o seu lado, Deus ouviu, Deus te respondeu. Então preserva a aliança, irmão. Preserva a aliança. Eu já disse aqui que não tem momento maior que o crente mente do que no momento da adoração. No momento da adoração ele enche o pulmão de ar e canta: soldados somos de Jesus, te louvarei, não importa. Confronta ele para você ver. Confronta ele para você ver se ele é soldado. Confronta ele para você ver se ele vai louvar, independente da circunstância. Deixe o evangelho confrontar o que ele está fazendo, o comportamento dele, para ver se ele vai continuar andando como soldado e louvando a Deus, independente da circunstância. É normal o ser humano correr da rota de colisão e andar na mão do mundo. Andar junto com o mundo, porque junto com o mundo nós não vamos entrar em conflito. Não vamos entrar em conflito. A igreja, irmãos, deve ser conhecida na face da terra assim. Não pelo barulho que faz e incomoda os vizinhos. Não pelo carro nos portões de garagem na hora do culto. Não é? Paulo foi mais adiante, não pelo frisar dos cabelos. Não é? Porque as pessoas estavam se vangloriando sobre isso também. Mas o mundo tem que olhar e ver Cristo em nós. Aleluia. O mundo precisa olhar para nós e ver a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, dentro do nosso ser. Saul aqui quebra uma aliança feita por um líder. Preste atenção, como Deus que nós servimos, Ele é um Deus que honra a liderança. Quem é o líder aqui? Levante a mão, por favor. Vocês estão ruins na fé demais. Quem que manda no seu barraco lá, Sandro? Depois da sua esposa? É você, rapaz. Não é? Depois da irmã, quem manda lá é o presbítero Santo. Eu vou te pegar, você vai ver. Caricatura, né? Você vai ver só. Quem é líder em casa aqui, irmãos? No lar. Quem é mãe em casa aqui é líder dos filhos aqui. Quem, irmãos, é pai aqui é líder. Quem é homem aqui é sacerdote do lar. Quem é mulher é sacerdotisa do lar.
Aleluia! Então você é um líder e Deus ele honra a palavra que sai da sua boca. Pode clamar pelo seu filho, pode orar por ele, pode clamar pela sua esposa, pode clamar pelo seu esposo, porque lá você é autoridade, lá você é líder, e o inferno sabe muito bem o que Deus colocou nas tuas mãos e o poder que tem na palavra que sai da tua boca. Chorar calabando, indo fácil, eu canto. Liderar, irmão, não é só ter uma patotinha na igreja que é jovem, adolescente, irmã. Não, nós somos líderes. Nós somos sacerdócio real. Nós somos povo eleito. Nós somos geração e nação adquirida pelo Senhor no Calvário. O que Israel não quis, nós aceitamos. E nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! O povo já começou a rir para mim, só porque eu falei quem são líderes. Pronto, parei de bater um pouco. Vamos lá. Então esse Deus, irmãos, é um Deus que respeita uma aliança de 400 anos atrás. Respeita. Você acha que o Meide está aqui à toa? Presbítero da igreja, homem de Deus, homem de oração? Não, não. Lá atrás tinha um presbítero, um homem de Deus, um pregador da palavra, que o Senhor honrou a aliança na vida dele. Não é? Quando os cordéis da morte cercavam o presbítero Medesael, o Senhor saía do seu trono e dizia: tira a mão dele, Satanás. Tem uma aliança lá atrás que o meu servo fez. Nele você não toca. Enquanto você está aqui, não é? Deus está pelejando pelos seus que aqui não estão. Enquanto você está aqui se aliançando com Cristo, com Deus, através da sua poderosa palavra, Deus está guardando os seus. Eu fiquei, irmãos, assim, admirado com uma situação que aconteceu no sepultamento da avó da irmã Kelly. Mas eu fiquei quieto. Fui para o Rio de Janeiro, viajando, pastor Paulo sentado lá atrás, Jeremias do meu lado, João Batista com ele começou a falar de um jovem que aceitou Jesus, tomou tiro, aí ficou acamado. O jovem foi lá e fez uma aliança. Renovou a aliança, lá no leito do hospital. E o pastor Paulo falou para ele: ó, jovem, é de todo o coração essa aliança? Ele falou: é sim, pastor. Ele falou: então não torne atrás. Porque se tu voltares atrás, o pastor Paulo falou: eu fiquei cheio, rapaz. Lá no meio daquela enfermaria eu fiquei cheio, Deus me tomou. Foi: tu não tornes atrás. Porque se tu tornares atrás, tu sofrerá o dano de 2 mortes. O jovem tornou atrás e morreu. Foi assassinado. Ligaram para ele: pastor Paulo, fulano está aqui sendo velado, vem aqui dar uma palavra. Eu falei: não vou não, eu não vou. Não senti de Deus de ir, não fui. Eu lembrei da avó da Kelly. E falei para ele: pastor, então, rapaz, o velório da irmã lá, assim, foi um velório tão bonito, um culto bonito, que velório gostoso. É estranho a gente falar isso, né, irmão? É estranho um crente falar que o velório é gostoso, é bonito o culto, mas foi bonito mesmo, fazer o quê? O culto foi maravilhoso. E quando chegou, pastor, falando para ele: quando chegou, pastor, num lugar no cemitério tinha uma fenda, só passava 2 pessoas. E estava eu e o pastor Juliano carregando o caixão junto com alguns parentes. E eu fiquei com os pés, o pastor Juliano com a cabeça, e acabou que ela entrou cemitério adentro, guiada por 2 pastores. Aí o pastor Paulo já se encheu de Deus atrás do banco do carro e falou assim: por isso que eu não quis ir lá. Porque eu não quis dar honra àquele cadáver que cuspiu na aliança que fez com Deus. Olha como Deus, irmãos, ele é tremendo e nos guarda até o último instante. Você pode não estar entendendo, mas você vai entender. Então, os gibeonitas aqui, eles não pediram prata e nem ouro, nós acabamos de ler. Eles não pediram homem nenhum de Israel. Eles pediram os descendentes de Saul. Mas dentre os descendentes de Saul, existia um Mefibosete, filho de Jonatas, não é? Que Davi jurou fidelidade enquanto vivesse ao seu amigo Jonatas. Mas muito bem,
Ele vai poupar esse Mefibosete. Ele vai poupar porque foi esse o indulto, foi essa fiança que os gibeonitas pediram. Pediram os descendentes de Saul para se vingar do massacre que Saul causou aos gibeonitas. Davi falou: eu os darei. Eu darei os filhos de Saul. E o primeiro filho de Saul, descendente de Saul, comia na mesa do rei continuamente, que era Mefibosete. E o texto vai ser muito claro ao narrar que Davi preserva essa aliança com Mefibosete. Está sem chover, irmão. Tem fome, tem miséria. Ele podia falar: vou quebrar essa aliança aqui, vou dar Mefibosete, né? E a coisa vai melhorar. Ele preservou a aliança e mandou procurar descendentes de Saul. Achou mais um Mefibosete. Lê o texto aí, para você ver. Vamos ler juntos? Projeta para mim, por favor, o versículo 7. Isso. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Jonatas, filho de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas. Por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Tomou o rei 2 filhos de Rispa, filhos de Aiá, que tinha tido com Saul. Você pode ler para mim, por favor? Misturou o N aqui. É Armone? Armone e Mefibosete. Ué, o que é isso? Esse Mefibosete, irmão, era filho de Saul com Rispa. Era tio do outro Mefibosete. Tá? E mais 5 filhos. Mais 5 filhos de Merari. Totalizando 7. E entregou os gibeonitas para serem enforcados no campo que Saul mesmo constituiu. Mefibosete, filho de Jonatas, continua com a aliança com Davi. Muito bem. E de repente, então, aparece a mulher pela qual eu fui despertado nessa noite, que é Rispa, que eu acabei de dizer aos senhores que é pedra brilhante, pedra afogueada ou carvão reluzente. Alguns tradutores vão traduzir para pavimentação. O que é pavimentação? Pessoal da prefeitura aí. Pavimentação o quê? Pavimentação é asfalto. Tudo bem. Então, no dicionário da irmã Viviane, pavimentação é asfalto. Tá. Para a gente fazer um asfalto, a gente não chega, capina a terra e joga o asfalto em cima. Não. A gente tem o topógrafo, tem o projeto, faz-se a terraplanagem, né? Faz-se a prefeitura, né, Flávio? A prefeitura avalia tudo que precisa ser feito. Então se cava na terra, se não tiver altura para jogar as pedras, não é? Os insumos que precisam serem colocados para que o asfalto seja bem apoiado, porque se botar em cima da terra, a primeira chuva que acontece já afunda quando o trânsito começar. Então, em alguns lugares se cava assim 1,5 metro, 2 metros e vai subindo. Camada de pedras, em alguns lugares colocam aquelas lonas, aquelas mantas para poder impermeabilizar, enfim. É feito um trabalho muito grande. Depois se coloca os meio-fios, não é? Se tiver que passar água, esgoto, água pluvial, enfim. Isso é pavimentação. Você pode ter o melhor carro da igreja. Você pode ter o melhor carro aqui da igreja. Se a estrada não for bem pavimentada, não é? E você viajar por ela por 2 horas e o motorista for tipo eu, você vai chegar lá com o estômago todo embrulhando, com um mal-estar terrível, porque faltou pavimentação. E você vai entender o porquê que Rispa atende também por pavimentação. Por alguém que aplana os caminhos, por alguém que abre os caminhos para que as pessoas possam passar em lugar plano. Os filhos de Rispa estão lá enforcados. Essa mulher não era mulher de Saul, não foi mulher de Saul, ela foi concubina.
Mas a concubina tinha os mesmos direitos que a mulher. Então ela era uma mulher que pertencia à realeza. Ela estava acostumada a viver na presença do rei, ser servida por eunucos. Agora os filhos dela também estão crucificados e ela não tem o prazer ou o privilégio ou a honra fúnebre de sepultar os seus filhos, pois os gibeonitas os enforcaram com uma condição, que eles ficassem pendurados lá, para que as aves do céu e as bestas da terra devorassem os seus corpos. Isso no Israel antigo tipificava uma humilhação muito grande, uma degradação de toda a família. E era isso que eles queriam fazer, devolver o opróbrio, a ignominia, a vergonha à família de Saul pelo que eles passaram. Era isso que eles queriam fazer. A intenção era levar vexame, vergonha para a família de Saul. Só que Davi, irmãos, ele era um ungido de Deus de verdade, também como Saul foi. Saul, ele era um homem bonito, alto, da cintura para cima, por onde ele passava ele se sobressaía. Davi não tinha esses adjetivos, ele não era bonito. Pelo contrário, para os judeus, ele era ruivo, russo, com o rosto sardento. Ele tinha um aspecto gentil, não de guerreiro, não é? Deus escolheu através do povo Saul, que era bonito, da cintura para cima. De repente ele tinha as pernas fininhas, mas tinha um tronco bonito, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele era bonito, sisudo da cintura para cima. Do peito para cima não havia homem belo como Saul. Então o Senhor também havia ungido um dia Saul como rei de Israel. E Davi, irmãos, tinha um princípio de honra muito sério dentro de si. Mandou matar o homem que havia dito uma mentira, que matou Saul. Protegeu Saul o tempo todo, até do diabo tocando harpa. Porque a unção que estava sobre Davi não diminuía a unção que estava sobre Saul. Você consegue entender isso? A unção que está na sua vida não diminui a unção que está na vida do seu irmão. A unção que Deus te deu não minimiza a unção que Deus deu para quem está sentado do seu lado. O dom que Deus te deu de pregar lindas mensagens não minimiza o dom que Deus deu para o Mário de cantar e de tocar violão. Aleluia! O dom que Deus te deu, irmão, é para fazer crescer mais ainda o dom da pessoa que está do seu lado. Aleluia! Davi teve pavor quando ele ouviu e imaginou que aquele homem havia tocado no ungido do Senhor. Irmão, o ungido do Senhor na ocasião era Davi. O Espírito de Deus saiu de Davi e saiu. Mas Davi entendeu um princípio básico da aliança do Senhor. Quando eu fui consagrado diácono, aproximadamente 17 anos atrás, eu ouvi, irmãos, o pastor na época pregou uma mensagem linda, maravilhosa, que não sai dos meus ouvidos dia nenhum da minha vida. Ele pregou e disse o seguinte: esses obreiros que hoje estão sendo consagrados aqui, alguns estão começando uma caminhada, outros estão aqui evangelistas, sendo consagrados ao ministério da palavra, que estão trilhando já esse caminho. Mas eu vos alerto, igreja, e vos digo, que ainda que eles estejam bêbados, caídos na rua, cães lambendo a boca deles, não desprezem-os, porque eles são ungidos do Senhor. Independente dos caminhos pelos quais eles escolherem andar, eles são ungidos de Deus. Cuidado, não toqueis nos meus ungidos. Davi entendeu isso perfeitamente. Então a vida de Davi foi honrar Saul. Você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz, você quer ter um ministério próspero? Honre os ungidos do Senhor. Honre aquele que Deus escolheu, aquele que Deus separou, aquele que Deus nomeou. Ah, pastor, mas às vezes foi homem, às vezes isso não cabe a nós, isso cabe ao Senhor. Lembra da mensagem aqui do rei Uzias?
que ele foi numa área que não competia a ele chegar. Tem coisa que não compete a nós, tem coisa que não é para o nosso julgamento, se é de Deus, se não é de Deus, isso não cabe a mim julgar, e sim o Senhor. Cabe nós honrarmos o poderoso nome do Senhor e a unção na vida daquele pelo qual atende pela função. Saul morreu, mas Davi está vivo. Os corpos dos filhos de Saul estão lá. Rispa agora pega um pano de saco, um pano grosseiro, não uma veste de linho, não uma colcha real. Ela tinha, mas ela pega um pano de saco, que no Antigo Testamento, presbítero Sandro, tipifica humilhação. Pano de saco significa um estado de clemência, de rendição, de pedido de socorro, de jejum, de luto, e é isso que ela faz. Ela pega um pano de saco, estende sobre uma rocha, ao lado da forca de seus filhos. E ali ela passa dia e noite. Uma mulher que foi concubina, viveu como princesa, já não é criança mais, já tem idade, e ela está ali, em cima da pedra, com o lençol de panos de saco estendido. E ela tinha uma função ali que ela mesma quis trazer para si, que era de guardar os corpos dos seus filhos, para que nenhuma ave de rapina viesse tomar os olhos, fossem comer a pele, para que nenhuma formiga, nenhuma mosca se sentasse sobre os seus filhos. Ela está ali dia e noite, velando pelo que ela tem. Pastor, mas morreu. Não interessa, é dela. Pastor, mas estava fedendo, estava cheirando mal, mas continua sendo dela. É claro que para as nossas vidas, para uma aplicação pessoal aqui hoje, de repente o seu filho, o seu familiar, aquele que você ama, está assim, em estado de putrificação espiritual, mas não saia de perto dele, não abandone ele, vista-se de pano de saco, vai para cima da rocha, vai para cima do monte, vai para cima da penha e busca o Senhor por ele. Não deixe a ave de rapina, não deixe os cães, as moscas se aninharem a ele. Guarda o que é teu. Aleluia. O pregador de sábado disse com o pulmão cheio de ar: não está morto, apenas dorme. O que na vista de todos era um cadáver fedorento, para ela ainda era os seus filhos. Para ela ainda era a última coisa que ela tinha para honrar na sua vida. Ah, pastor, que é isso? O que é que tem defunto? Morreu, me joga em qualquer lugar. Não. A profecia se cumpriu sobre o corpo de Jesus, que dele nem o osso do seu corpo seria quebrado. José, irmãos, quando percebeu profeticamente que um dia eles seriam resgatados do Egito, ele disse: olha, quando o Senhor vier aqui e nos fizer subir do Egito, leve também com vocês os meus ossos. Mole, irmão. O cabra não quer nem que o osso dele fique no Egito. E tem gente que está, indo para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, retrovisorzão no Egito. Ô, lugar de delícia. Ô, lugar. Né? Tem gente que está caminhando para Canaã, mas no retrovisor, irmão, está de olho no Egito. Mas o Zé, irmão, ele não queria nem que os ossos dele ficassem lá. Ah, Deus não tem nada com o osso, não tem não? Por que quando aquele homem é jogado na cova de Eliseu, toca nos ossos dele e ressuscita? Presta atenção, irmão. Deus guarda os seus fios de cabelo até os teus ossos, o tutano no seu corpo. Deus está te guardando. Aleluia. Deus que tece uma aliança contigo nas águas do santo batismo, Ele não quebra essa aliança. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, e não há permissão do Senhor sobre a tua vida. A vontade expressa de Deus sobre você e sobre toda a tua casa. Glória! Ela está lá guardando os seus filhos. Choveu, pastor? Não choveu, irmão. Não choveu.
Ué, mas não está tudo feito? Ué, mas não choveu porque eles estavam atravessando o tempo da colheita. Então não tem chuva, é fruto maduro. Então não choveu. E ela ficou ali por durante 4 meses, espantando as aves de rapina. Os corpos de seus filhos talvez derretendo, sem chuva. Que situação que estava. E ela estava ali todo o tempo cuidando do cadáver de seus filhos. De repente veio a chuva. E fizeram saber o rei Davi o que estava se passando. Quando Davi soube que Rispa estava lá, que os filhos de Saul estavam lá até hoje sem ser sepultados, Davi falou: eu vou acabar com essa situação. Vou dar um jeito nisso. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trazer os corpos dos filhos de Saul. Vamos exumar onde está o corpo de Saul e de Jonatas. Nós vamos exumar os corpos deles também. E vamos sepultar no túmulo dos seus antepassados. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem de hoje, eu diria o seguinte: da vergonha à honra. Aleluia. Tudo que Rispa não queria era que seus filhos fossem comidos por bichos. Mas o rei ficou sabendo de como ela estava se comportando, o que estava acontecendo. E o rei pensou: eu não posso deixar essa mulher desse jeito. Eu não posso deixar essa mulher que todo o tempo pavimentou os caminhos do reino de Israel. Todo o tempo teve sabedoria e guiou os caminhos de Saul e de seus filhos. Eu não posso deixar essa situação de vergonha continuar como está. Nós vamos dar um sepultamento digno aos filhos de Saul, aos descendentes de Saul, e vamos exumar o corpo dele e vamos fazer assim com ele também. Dias de vergonha, de fome, de luto, Rispa atravessou. Mas se fizeram saber o rei descobriu, o rei ficou sabendo, e o rei interviu na situação dessa mulher. O seu lençol está estendido sobre a rocha? Você está olhando os seus filhos mortos espiritualmente, a sua casa destruída espiritualmente? Faça o rei saber. Não os abandone, fique perto deles na oração. Pois vai chegar o momento em que o Senhor vai ouvir o teu clamor vai chegar até Ele. O próprio Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, pode crer que você vai receber. Aleluia. Mas por que ela ficou todo esse tempo lá? E por que não choveu imediatamente? Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus que respeita a sua própria programação. Eu falei de 40 domingo aqui, nós estamos falando de 400 anos passada aliança. Estamos falando de 4 meses de cega. Deus está esperando as estações, o tempo. Não é à toa que ele escreve através da boca de Salomão dizendo: a propósito, para tudo embaixo do sol, há tempo. Entendeu? A gente vai rir de chorar, de tanto rir. A gente vai rir tanto que vai dar cãibra no maxilar. Mas vai ter tempo também que a gente vai chorar. Vai ter tempo que a gente vai abraçar, mas vai ter tempo que a gente vai ter que se afastar. Tem tempo para todas as coisas. Não é? Existe um tempo determinado embaixo do céu para tudo. Jesus, ele vem dizendo, irmãos, das suas bem-aventuranças o seguinte: bem-aventurados, quão verdadeiramente felizes são aqueles que estão chorando, porque eles vão rir. No mundo, quem ri por último, ri melhor. Diz a minha esposa que quem ri por último é lerdo, porque riu atrasado. Mas no mundo diz que quem ri por último, ri melhor. Não é?
Não. A Bíblia nos diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Conjugando com o que Jesus disse, você está chorando, mas amanhã você está rindo. Aquele que leva, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida sorrindo, trazendo consigo os seus feixes. Você pode adorar a Deus, irmão? Você pode adorar o nome do Senhor? Se você está chorando hoje, pode ter certeza que vai chegar o teu tempo de sorrir na presença do Senhor. Porque há tempo para tudo. Rispa está humilhada. Rispa está ali guardando o corpo dos seus filhos, lembrando que era concubina, esposa de Saul, e que havia perdido tudo. Mas fizeram o rei saber. Irmão, como que o rei vai saber da minha causa? Vai buscando, irmão, vai orando, vai chorando nos pés do Senhor, vai se vestindo de pano de saco, vai deixando as instalações reais, vai se despindo de você mesmo, vai descendo do seu orgulho, do seu salto, porque certamente o rei vai ficar sabendo da sua humilhação e vai vir em teu favor. Mulher de Deus, não se apavore. Essa palavra é para a tua vida. Aleluia. Você pode olhar o tempo todo e pensar assim: morreu, não tem jeito. Eu choro há 4 anos, eu choro há 40 anos, eu choro há 40 meses. Ei, irmão, preste atenção numa coisa: o rei está vendo as tuas lágrimas, o rei está ouvindo o barulho da tua lamentação. O rei não vai deixar barato, o rei vai vir em teu socorro. Aleluia. Ela podia dizer: morreu, eu vou embora porque eu não quero ver começar a feder, eu não quero ver os olhos estourar, eu não quero ver começar a derreter. Ela falou: não, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. Alguma coisa, não sei se você já acreditou assim, já? Você já acreditou assim? Eu vou deixar isso, isso e aquilo outro, pois eu não nasci com isso. Deus vai me dar força e eu vou vencer. Irmãos, quantas coisas na minha vida eu determinei dentro de mim e disse: eu não mais vou fazer isso. Eu não nasci com isso. Não é? O dia, eu tomava as canibrinas, né? O dia que eu cismei que eu não ia tomar mais a minha guarapa, porque eu aceitei Jesus, não tomei nunca mais. Porque a minha mamadeira quando eu nasci não foi cachaça, eu não nasci com isso. Não é? Então tem coisa que você precisa determinar na sua vida. De repente você é ríspido, de repente você é áspero, de repente você tem palavra pronta para tudo, não é? E você precisa se polir, você precisa ser mais moderado, mais ponderado. Assente no seu coração, irmãos, diga: eu nunca mais vou ser assim, eu vou determinar. Deus vai me ouvir, Ele vai me ajudar. Aleluia. Tem muito crente bom, irmão, servo de Deus maravilhoso, que Deus o ama, mas o povo não consegue ficar perto dele, porque ele é chapa quente, ele tem resposta para tudo. Tem uns que tem na Bíblia ainda, é difícil conviver com ele. A gente fala de pecado, a gente fala mas não só o pecado nos afasta de Deus, e nem só o erro nos afasta das pessoas. Às vezes a nossa maneira também nos afasta das pessoas que a gente ama. Nossa maneira de lidar, a nossa maneira de tratar. Rispa, ela não tentou em momento nenhum evitar a morte dos seus filhos. Não. Ela fez como Davi, quando Davi detectou: peraí, 1 ano sem chuva, tudo bem, 2, agora 3, tem coisa espiritual aí. Ela falou: olha, se para que a nação de Israel sobreviva essa seca, os meus filhos tenham que padecer, tudo bem, até aí eu aceito. Mas urubu nenhum vai comer a carne dos meus filhos, não. Não é? O que você
o que está te desesperando na vida, talvez daquele que você ama, é simplesmente para ensinar para ele uma lição. Eu ouvi o pastor Silas dizer, e eu guardei comigo, que o que nos fez ser o que nós somos, foi os obstáculos que nós atravessamos. Esses obstáculos nós estamos querendo tirar da vida dos nossos filhos, do caminho dos nossos filhos. E queremos que nossos filhos sejam melhores que nós. Não vão ser nem igual a gente assim. Existem algumas dificuldades na vida, existem algumas afrontas na vida, que eles vão passar para testemunho deles. Eles vão chegar, minha mãe era uma mulher de Deus e orava, o céu abria, trovejava. Não, vai ter testemunho para dizer, eu sou filho de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Na minha adolescência eu me afastei, fui um jovem do mundo, mas Deus me levantou para uma grande obra. Você olha e vê o seu filho pendurado na forca, mas é só o Senhor, aleluia, trabalhando, polindo o caráter dele. Qual é o seu papel? Não sair de perto dele. Certamente as pessoas passavam e diziam, rispa de princesa, hein? Olha onde você foi parar, hein? Seus filhos mortos aí fedendo. E ela estava lá, sai mosca, sai rato. Você pode estar vivendo por muito tempo, tocando as aves de rapina, tocando os abutres que estão querendo rodear a sua herança. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor já começou a ouvir o teu clamor, o teu choro, a tua lágrima, e Ele está vindo em teu socorro nesta noite. O Deus, irmãos, que respeita a aliança, é um Deus que honra, rispa. É um Deus que troca o significado do nome dela de pedra quente para pavimentação. Aquela que abre caminhos. Parece que João Batista tinha uma identidade assim, não é? Eu sou aquele que veio para abrir o caminho do Senhor, não é? E será, irmãos, homens e mulheres, será que não é você que está fazendo essa pavimentação para a tua família? O solo está mole. E teu irmão aí que é de asfalto, ele é maquinista, né? O solo está mole, deu aquela borracha, né? Na hora de compactar, tira aquela terra, bota pedra, bota os insumos certos para o asfalto. Vai ter boa pavimentação através de você. Mas não sai de cima da pedra. Não sai de perto deles na oração. O Deus que nós servimos é Deus de perto e também é Deus de longe. Não há limitação geográfica para o poder da oração. O seu filho pode estar lá no Japão. Você pode conseguir falar com ele só por videoconferência. Só assim você vê o rostinho dele. Mas você busca aqui por ele e Deus dá para ele lá onde ele está. Você busca aqui por ele e Deus abençoa ele lá onde ele está. Enquanto você, ele está lá na mão daquela pombagira do inferno. Irmão, busca por ele aqui, porque os olhos dele vão se abrir lá. Eu falo para minha esposa, eu me casei com 24 anos, e eu tenho um primo da minha idade que tem filha de 20 anos. Eu digo para minha esposa, a minha mãe foi uma peça fundamental na minha vida e no meu ministério. Porque quando ela não abençoava mesmo. Você quer? Problema seu, mas eu não abençoo. E ela não estava nem aí para achar que, fulana vai achar que eu sou antipática, que eu não gosto dela. Ela fazia questão de mostrar que não gostava. Quando ela viu o Priscilão, ela falou, aí sim, aí eu tô dentro, tô contigo. Vai que é sua, Tafarel. Agora você pode ir. Mas quantos anos isso durou, irmão? 14, 15, 16, até 24 anos. Talvez 10 anos. Minha mãe, essa não. Também não. Nem pensar. Até o momento certo. Ela não deu espaço para as aves de rapina. Chegou a missionária lá em casa, eu começando a namorar a minha esposa, né, aquele crente pentecostalzão, só usava manga aqui assim.
do reteté, a missionária falou para você assim, tanta biriguete gospel que fica nesse portão atrás desse moço aí, ó, que você não tem ideia. Eu falei, a irmã Marisa está me queimando agora. Agora não está me ajudando. Ué? Mas ele não quer não, ele quer Jesus. Ele quer o Senhor. Pensei comigo, a Priscila também, eu estou querendo, irmã Marisa. Poxa, a minha mãe já aprovou, meu pai também. Seu posicionamento como pai é muito importante. Seu posicionamento como mãe é muito importante. Seu filho está aí com 15, 14, 16 anos, está meio esquisito. Dá dura nele, irmão. Não dá mole para ele não. Fala